Precisamos sim falar sobre Kevin, sobre a família de Kevin e o que é a maternidade compulsória. Vocês sabem o que pode ter acontecido no relacionamento entre Eva e Kevin no filme Precisamos Falar sobre Kevin? Bom, eu tenho algumas teorias. Se vocês querem saber as minhas, fiquem até o final do vídeo. Meu nome é Andressa, sou estudante de psicologia e vocês estão no Psicogeek. Vamos lá pro vídeo? Nossa sociedade é tão machista que estabelece muitos padrões em cima da gente, mulher, e ainda mais quando as mulheres se tornam mães, tendo quase uma lista do que uma mãe deve ser, de como uma mãe deve se comportar, como se aquele corpo de mãe que recém está se tornando mãe fosse um lugar público, que as pessoas pudessem tocar na barriga, pudessem falar qualquer coisa. E além desse machismo, nesse sentido, a sociedade acredita que todas as mulheres querem ser mães e que a maternidade vem de forma natural. E quando elas descobrem uma história como no filme Precisamos Falar sobre Kevin, ainda se surpreendem muito em saber que nem todas as mulheres amam seus filhos e ainda mais que nem todas as mulheres querem ser mães. Enquanto tem muitos homens, muitos pais que abandonam os filhos e nem pensam na existência deles por muito tempo e a sociedade simplesmente naturaliza isso e não questiona mais. Para começar essa análise, eu vou falar um pouco dos conceitos de Winnicott, que foi um psicanalista e pediatra. Ele falava muito sobre a mãe suficientemente boa. Seria uma mãe que procura melhorar nas falhas dela, ela não tenta ser perfeita, ela não tem excessos, ela nem falta ou priva o bebê do que ele precisa, mas também não dá demais o que ele não precisa. Então, o bebê chora, ela vai lá, dá tudo o que ele precisa, mas ela não vai conseguir ir toda hora no primeiro choro que o bebê der. Então é nessa hora, nesse momento que ela não conseguir o tempo todo, que ela tá fazendo alguma coisa e ela vai no tempo que ela consegue, que são as falhas, assim, e que ela vê que é uma falha e tenta melhorar. Então nesse momento ela vai estar ajudando o bebê a perceber que existem limites, que o mundo interior dele existe separado desse mundo exterior, não é tudo a mesma coisa. E assim ela vai ajudando também o bebê a perceber que ela não é o bebê. Ela vai ajudando a fazer essa separação entre mãe e bebê. O Winnicott também diz que mãe e bebê funcionam como uma unidade. Então, é por isso que a mãe consegue descobrir as necessidades desse bebê e se adaptar a elas. Ela vai saber o choro é para quê, se o choro é de fome, se o choro é de abraço, se o choro é da fralda. Porque ela se adaptou às necessidades, ela vai se adaptando a essas necessidades conforme ela vai se tornando mãe desse bebê, conforme ela vai sentindo essa conexão com ele. Então, a mãe se adapta ao bebê quando ela se conecta. Isso seria para mim que eu tinha uma mãe suficientemente boa. Mas o que acontece quando uma mãe não é suficientemente boa para esse bebê, quando ela acaba privando esse bebê dessas coisas? Trazendo agora para o contexto do filme, a Eva não consegue criar essa conexão que precisa ter entre mãe e bebê para ela poder se adaptar às necessidades desse bebê e poder dar para esse bebê o que ele precisa. Então, quando ele chora, ela não sabe por que ele está chorando ainda. Isso, claro, enquanto mãe e bebê, as mães vão descobrindo o que é isso, mas ela não consegue. Ela acaba tendo muita dificuldade nisso e por causa dessa conexão que ela não tem. Então, Kevin e a Eva não são uma unidade ali. Como o Winnicott dizia que mãe e bebê são, eles não conseguem se tornar uma unidade por causa dessa falta de conexão. Por causa do desejo que a Eva não tinha de ser mãe. Ela não desejava isso. Sem contar que a Eva ficava sozinha, né, com o Kevin. Ela não tinha uma rede de apoio. O marido dela trabalhava o dia inteiro. Ele tinha o desejo de se tornar pai, mas ele não ficava em casa com esse bebê. Ela ficava. E isso a gente pode pensar que acontece com a maioria dos casais heterossexuais, em que a mãe acaba desempenhando esse papel maior no cuidado com o bebê e o pai não tá ligado assim dessa forma. Então, parece que o pai acaba deixando todas as tarefas para a mãe. E aí essa mãe acaba ficando vulnerável, porque quando alguém cuida de um bebê e vê aquela pessoa vulnerável precisando de cuidado, ele se sente, esse cuidador, essa mãe se sente vulnerável vendo isso. E ela também precisa de alguém que esteja ali acolhendo ela, não só ela acolhendo o bebê, ela precisa de cuidado também. E esse marido não conseguia perceber essas coisas que ela precisava. Então, quando o Kevin chorava o dia inteiro e ela tinha muita dificuldade em conseguir fazer ele parar de chorar, o marido chegava, aí o bebê já estava dormindo, ele queria pegar ele e a Eva ali aflita, dizendo para não acordar porque tinha demorado muito tempo para ela fazer ele dormir.
E aí esse marido pegava e dizia, mas é só abraçar um pouco que ele dorme de novo. Pra ele parecia tão fácil porque ele não passava o dia inteiro com o Kevin. Então talvez a gente possa supor que teve um pouco de depressão pós-parto. Não tem como diagnosticar, mas alguns sintomas parecem ser disso e que acabou evoluindo, porque ela não tinha uma rede de apoio suficientemente boa, vou usar esse conceito. Porque muitas pessoas, muitas mulheres que acabam tendo depressão pós-parto, tem esse fator também delas não terem tido uma rede de apoio boa. Tem outros fatores emocionais também anteriores à gravidez. Ela sentia uma tristeza profunda, não sentia vontade de ficar com o filho, não sentia essa conexão. Todos esses são sintomas também de uma depressão pós-parto, que pode ter evoluído no caso da Eva. Outros conceitos que o Winnicott usa são o holding e o handling. O holding seria a sustentação que esses cuidadores primários dão para o bebê, para o corpo dele, aquele abraço, toque. E o handling seria os cuidados do banho, a amamentação, o contato pele a pele, o horário da troca. Seria como esses cuidadores fazem esses momentos e como eles constroem esses momentos, se eles dão afeto, se eles falam com amor, se eles estão gostando de fazer aquilo também, porque passa muito pro bebê. E isso vai constituindo esse bebê também, vai constituir todas as relações dele a partir dali. E como ele também se percebe com o corpo dele a partir do jeito que os outros se inserem nele, no sentido de tocar, de acolher ele. E no caso da Eva e do Kevin, ela não consegue ter esse holding, dessa sustentação pro Kevin. A gente pode perceber isso numa cena em que o Kevin tá chorando muito e ela não sabe muito o que fazer. Então ela tenta balançar ele, ela tenta sorrir, mas é um sorriso que não é natural porque ela tá muito nervosa e tá se sentindo impotente porque acha que não vai conseguir fazer o filho parar de chorar. Então ela levanta ele no alto e fica balançando, quando na verdade talvez ele precisasse que ela segurasse ele. Ele precisasse dessa sustentação, de sentir que ele está sendo segurado, sentir que ele existe no mundo, porque se ela faz isso com um bebê que é recém-nasceu, que estava lá acolhido dentro da barriga, ele se sente como se estivesse despencando assim, então ele vai chorar mais ainda, vai ser pior para ele. E nessa cena também, como ela não consegue resolver o choro, ela se sente muito aflita com isso, ela vai até a rua, passeia com o Kevin no carrinho, enquanto o Kevin continua chorando. E aí ela passa perto de uma obra ali que tem um barulho muito forte. E ela fica ali parada e se sente aliviada quando ela ouve que existe um barulho mais forte, mais alto do que aquele do choro do próprio filho. Pra gente ver o quão triste pode ser isso quando uma mãe não consegue se conectar com o bebê. Isso mostra que o bebê não precisa só de ter as necessidades fisiológicas atendidas, de alimentação, trocar fralda, tomar banho. Ele precisa que essas pessoas gostem de estar dando banho, trocando fralda, que elas gostem de fazer isso que elas estão fazendo. Porque isso é uma comunicação silenciosa entre a mãe e o bebê, entre essa unidade. Ela, quando ela tá trocando fralda, conversando com o bebê, ou dando banho, amamentando e conversando com esse bebê, ela tá dizendo quanto ela ama, silenciosamente, quanto ela se preocupa e cuida desse bebê. E o bebê, também nessa comunicação silenciosa, tá recebendo aquilo e sabendo que ele existe no mundo, que ele é amado e acolhido. E isso faz muita diferença. E também esse momento em que o bebê chora e esse tempo que leva até a mãe chegar e saciar a necessidade dele, quando isso acontece repetidas vezes de forma saudável, em que acontece esse tempo para o bebê conseguir ir estabelecendo esse limite do outro e dele, e estabelecer esse limite de tempo, que existe um tempo para as coisas acontecerem. Ele vai chorar, mas nem sempre essa mãe e esse pai vão vir correndo para dar o que ele precisa. Quando isso vai acontecendo de forma saudável, existe um tempo bom ali, essa criança vai se desenvolvendo bem e vai passando a desejar que essa pessoa volte, não só para saciar as necessidades dele, mas para os desejos dele também, para estar perto dessa pessoa que cuida dele. E quando isso não acontece, como no caso do Kevin, que repetidas vezes essa mãe e o pai, porque o pai nunca tá ali, a gente precisa falar sobre isso também, quando essa mãe e esse pai não estão ali sempre no momento que ele precisa, podem até vir e saciar as necessidades, mas ele acaba não criando esse desejo de que esses pais voltem, porque esses pais, principalmente a Eva no caso, que é a que tá ali cuidando dele, quando ela tá ali, mas ela não deseja estar ali, não deseja estar fazendo aquilo e não ama estar cuidando dele, alimentando ele, trocando a fralda dele, ele sente isso. Então, além dele não se sentir desejado, ele não sente desejo que ela volte e acaba não sentindo desejo de nada na vida dele.
E isso acaba constituindo a personalidade dele. E a gente vê que ele não tem nenhuma coisa favorita dele na medida que ele cresce e se torna adolescente. Depois acaba tendo o arco e flecha mais tarde. Mas antes disso, ele não tinha nada que ele desejasse de verdade, ou que fizesse ele feliz. Porque às vezes as coisas que a gente deseja movimentam a gente a ir se construindo, né? E como o bebê também, a mãe acaba sendo um reflexo do bebê, ele olha pro rosto da mãe e se enxerga ali. E quando a Eva, no caso, ela passa uma expressão de uma falta de amor, isso acaba trazendo no Kevin ali que ele também não consegue se conectar com essa mãe. E ele sente que ele é criado num ambiente que não é acolhedor, que é hostil e ameaçador para ele crescer. Então, ali no final do filme, numa dessas cenas que se intercalam entre passado e presente, que a Eva vai até o presídio, conversa com o Kevin naquela cena final ali, que ela pergunta por que ele tinha feito aquilo, porque ele tinha feito um massacre na escola, porque ele tinha matado o pai e a irmã dele. Ele diz que pensava que sabia, que antes achava que sabia, mas que agora pensa que não sabe mais o porquê que ele fez tudo aquilo. Naquele momento ali, crucial, parece que a Eva entendeu tudo, entendeu realmente por que ele fez aquilo, mesmo ele tendo dito que não sabia mais. Então ela levanta, abraça ele e pela primeira vez parece que ela ali se tornou a mãe do Kevin, finalmente. E ele se tornou filho dela, porque antes disso eles não tinham se tornado mãe e filho. Por mais que o Kevin mostrasse só pra ela quem ele era, parecia que ele mostrava numa necessidade de mostrar que ele estava ali, que ele era daquele jeito, mas que ele era aquilo ali pra ela porque ele precisava dela. Enquanto pro pai ele mostrava outra coisa. E também me parece, isso é mais uma visão minha, uma impressão minha de que o Kevin fez tudo, talvez inconscientemente ali, pra chamar a atenção dela. Também como uma forma de punição pra ela, por talvez ela não ter dado o que ele precisava desde sempre. Então, mesmo quando ela tentava, ela não conseguia se conectar com ele. Durante o filme todo, e acredito que o livro também, ela pensa que tudo que ele faz de ruim é pra atingir ela. Mas esse atingir ela não é como uma forma de confronto de um adulto com outro adulto. É uma criança e o adulto. Então, esse confronto da criança com o adulto talvez seja pelo simples fato de precisar de atenção e amor daquela pessoa ali. E por isso todos esses conflitos e confrontos. Para chamar a atenção dessa mãe, para ele ter o amor dessa mãe que ele tanto queria. Então talvez ele tenha feito tudo isso numa forma de punir ela e matou quem ela amava também, para mostrar para ela que agora só tinha ele, que ela precisava olhar para ele, que ela precisava direcionar esse amor para ele, não mais para os outros, porque agora não tinha mais ninguém. E durante o filme todo, ela se sente responsabilizada de verdade, responsável pelo comportamento do Kevin. Mas a gente tem que colocar aqui também que apareceu ela tentando muito, mas ela não conseguiu se conectar. Então, se tivesse existido mesmo uma depressão pós-parto, por que o marido não viu isso, né? Ele não levava em conta a opinião dela, ele nunca acreditou nela durante o filme todo. Se ele tivesse visto que tinha um problema ali, que eles não conseguiam se conectar, e isso é extremamente importante para uma família, ele deveria ter pedido ajuda antes, né? E como ter pedido ajuda profissional ali, psicóloga, psiquiatra, poderia ter ajudado eles a criar uma conexão. E talvez o desfecho da história não tivesse sido o mesmo, né? Se a Eva também tivesse percebido, né, que precisava buscar ajuda. Mas no caso também a gente tá falando de uma história que no livro é lá da década de 80. Então tudo era 1000 vezes pior do que é agora, no sentido pra mulher. A mulher não tinha escolha. Ela já não queria ser mãe, mas o marido queria muito ser pai. E aí ela fazia as vontades do marido e da sociedade, que também dizia que ela precisava ser mãe. Então ela teve esse filho contra a vontade dela. Então como ela poderia pensar que ela precisaria buscar ajuda, né? Ela tentava na medida que ela conseguia, mas ela não conseguiu criar essa conexão. E foi esse o ponto crucial para todo o resto, né? Para todos os acontecimentos que foram se desenrolando. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like. Se vocês estão gostando dos vídeos do canal, se inscrevam, ativem o sininho para ter mais vídeos. E é isso, até mais.